Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás são 7h45 da manhã. Tá um dia bonito, tá um dia bonito. Antes de eu começar, eu gostaria muito que vocês assistissem esse videozinho. Acredito que uma criança pode aprender a ser agressiva através da simples observação de atos agressivos? Dá uma olhada nesse experimento. Uma mulher performa uma cena onde espanca uma boneca. A joga para cima, a chuta várias vezes, coloca no chão e a esmurra. Enquanto isso, algumas crianças assistem. Quando as crianças são colocadas em contato com a boneca, elas imitam aquilo que assistiram, espancando-a. Essa exposição à violência atrai algumas crianças para as armas que estavam no cenário, ainda que elas não tivessem sido usadas pela modelo. Outro detalhe que é apontado é que as crianças adotam uma linguagem hostil com a boneca, imitando a linguagem da modelo. Dr. Bandura, professor de psicologia de Stanford, explica que o experimento serve para entender e medir como a violência pode ser aprendida através da observação e imitação do comportamento alheio. Mostra o quanto as crianças são influenciáveis. Mas a criança é um adulto em miniatura. Os seres humanos são influenciáveis. Essa é a razão de tanta mentira, a raison d'être da propaganda. Walter Benjamin explicou isso muito bem. Ontem eu falei, venho falando de algum tempo, que esse negócio de que os Estados Unidos vão atacar o Irã é conversa fiada, é balela. Não vão, já expliquei. Um país, e até algumas pessoas acharam que eu estava brincando, que essa notícia não era verdadeira, mas é. O ano passado, só granja com mais de 100 mil galinhas, foram 4 que pegaram. Eu coloquei os prints aqui porque eu até consigo entender as pessoas simplesmente não acreditarem que os Estados Unidos estão deixando vaca explodir e galinha pegar fogo. Mas é isso, tudo notícia desse ano. É um fogo nos Estados Unidos. Vocês acham que o Brasil não produz ovos? Quantas notícias de granja pegando fogo vocês têm aqui? Vaca explodindo. 18 mil numa fazenda no Texas. Vocês acham que o Brasil não confina gado? Gente, por favor. Inclusive, um dos prováveis candidatos a prefeito da minha cidade confina gado, e muito. E ele não é o único. Então não são só os Estados Unidos que confinam gado, ou só os Estados Unidos que produzem ovos, não. Acho que todos os países do mundo fazem isso. Mas só nos Estados Unidos que as galinhas queimam e as vacas explodem. Isso é falha bizonha de administração, de gerenciamento, sabe? Um país desse não vai à guerra. Não contra a potência. Só lembrando que os Estados Unidos ainda não conseguiram fazer um míssil hipersônico tático. A Rússia tem, a China tem, o Irã tem, a Coreia do Norte tem, os Estados Unidos não. Como é o caso do Irã. Nós falamos isso, aí todas as noites, vai chegando de tarde. Olha o tamanho da frota, olha o tamanho da quantidade de avião. Alguém, seja da mídia britânica, seja até dos nossos, até gente do nosso lado, arruma uma foto, uma filmagem de um punhado de arma americana junto e fala que é amanhã, ou é essa noite. Aí, mais uma notícia. Nossa, vamos atacar o Irã. Que horror, pobre Irã. Aí atacaram cidades da Síria e do Iraque, que não tem como se defender, chamando eles de alvo iraniano. Fala sério, gente, que palhaçada é essa? Sabe, eles não têm vergonha. É mais complicado que isso, só um momento. A questão é que a propaganda, ela incentiva. Veja a questão dessas notícias sobre os Estados Unidos irem atacar o Irã, que eu já expliquei para vocês que não são verdade. Não pode ser verdade, porque os Estados Unidos não têm a mínima capacidade de fazer isso. Então por que sempre estão mostrando que cumpre um papel? A questão não é assustar o Irã. O Irã sabe o que está fazendo. O Irã sabe que os Estados Unidos são um tigre de papel. Então, tá nem aí. Pra chorantina. Por isso escolheu agora, depois de tanto tempo, para libertar a Palestina. Bom, Israel nunca teve tão fraco, nunca teve uma liderança tão contestada e obtusa.
Os Estados Unidos são liderados por um homem que cumprimenta o vazio. O país está passando por uma crise sem precedentes. Ontem mesmo, o Nassif, já tinha visto em língua inglesa, mas o Nassif coloca em português um banco que teve uma queda de 34% nas ações. Alguém no nosso grupo tinha colocado antes disso, inclusive. Por questão de exposição a risco. E a verdade, cara, é que as perdas prováveis do setor imobiliário esse ano nos Estados Unidos são de $1 trilhão. É aquilo que eu vinha falando há mais de anos, só que eu pregava no deserto quando eu falava, cara, isso não tem como acabar bem. Expliquei o caminho todo, ó. Aumenta a taxa de juros. A razão do aumento da taxa de juros é porque a dívida absurda e impagável. A dívida pública é de mais de $34 trilhões, só do governo federal. A dívida total é de $97,5 trilhões, impagável. Desincentiva o consumo e torna caro o financiamento. O setor imobiliário dos Estados Unidos não tem mais nada a ver com moradia. É um setor especulativo da economia. Com o financiamento caro, as pessoas não vão trocar a hipoteca antiga, que estava a juro barato, por hipoteca nova, que está a juro caro. Resultado: ninguém vai querer as hipotecas novas, a construção civil vai parar. E o setor imobiliário vai entrar numa crise profunda. Como resultado, não são construídas casas e apartamentos novos e o preço dos aluguéis vai para a estratosfera. Isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, como no Canadá e na Europa. Esses países estão vivendo uma crise terrível. Por quê? Porque o setor imobiliário se deslocou da indústria da construção civil e o setor imobiliário está sob a pressão de juros altos. Então já era. É por isso que nunca houve tanta gente no Ocidente nas ruas. No Brasil aconteceu o mesmo fenômeno. O setor financista sequestrou o mercado imobiliário, os preços aumentaram enormemente, tanto de novos imóveis quanto dos aluguéis, e o resultado foi que o número de pessoas em situação de rua aumentou 10 vezes. Parabéns, capitalismo, parabéns, liberais. Parabéns, pessoal que ia mudar o Brasil, o gigante que cortou o movimento passe livre, não é por 10 centavos, é isso que vocês conseguiram. Parabéns, entregaram o Brasil na mão dos liberais. Imobiliário é uma coisa interessante, porque ele tem uma liquidez muito baixa. Por exemplo, se você tem ouro, você vende ouro com relativa facilidade. Dólar, por enquanto, você ainda vende. Depois vai ser um mico. Mas por enquanto você ainda vende. Agora, imóvel, tenta vender o imóvel no aperto, pra você ver o que vai acontecer. O tempo que você leva para vender o imóvel. É um tempo grande. É um bem de baixa liquidez. Muito baixa liquidez. Então, é um negócio horrível para você se capitalizar. É um investimento péssimo, para dizer a verdade. É vendido como um ótimo investimento, mas não caia nessa não. Aliás, se você tiver um imóvel dando sopa, vende e guarda o dinheiro. Porque essa crise vai pegar o mundo inteiro, igual a 2007 pegou o mundo inteiro. Essa vai ser pior. Que está pegando a economia ocidental em frangalhos. Então, ok. Um país com tanto problema, eu falei, pô, cara, vai dar merda. E aí, finalmente deu, né? Um banco quebrou e vários estão se preparando para ter o mesmo destino. A BlackRock perdeu bem mais de $1 trilhão. BlackRock, mais de $1 trilhão em ativos. A Tesla está derretendo. O mercado acionário dos Estados Unidos, já falei sobre isso também, é uma farsa. É uma farsa. As empresas são vendidas por muitas vezes o valor de farsa, simplesmente porque não tem outra. Sabe, as empresas, o grosso do índice, Dow Jones, por exemplo, é feito por empresas que simplesmente não lucram. Então vai todo mundo em cima daquelas blue chips.
Resultado, criou-se uma bolha imensa e elas são vendidas a muitas vezes o valor de exposição. Então, não vale um átomo daquilo. A Tesla chegou a valer 7 vezes mais do que deveria valer. Já caiu para 5 vezes. Como eu disse, as ações da Tesla derreteram e estão derretendo. Ora, ela fabrica metade do que fabrica a BYD, lucra 40%, porque ela valia 7 vezes mais. Não faz sentido? Porque o Elon Musk é doido? Não, meu filho, não é assim que o capitalismo funciona, não. Agora, ele que sempre pregou o liberalismo para os outros, agora ele é um ex-defensor do livre mercado. Ele está pregando que os Estados Unidos protejam a indústria dele. É assim que é o liberal, cara. Liberal é isso. Perfeito? Mas voltando ao assunto. A propaganda toda dos Estados Unidos vão invadir o Irã, os Estados Unidos vão fazer não sei o que com o Irã, os Estados Unidos vão lançar bombas, usar porta-avião, mostrando os aviões. Ontem a notícia foi que alguns bombardeios já estavam decolando na direção do Irã. Qual foi o meu comentário? Falei, essas lesmas voadoras? Por que é isso, cara? Compara os bombardeiros americanos. Que voam 1.200 km por hora com os Tupolev Tu-22M, que voam 2.500. E tem a arma hipersônica, R-37M, para enfrentar outros, para enfrentar caças. Tem aquele drone do tamanho de um B-2. O Hudson. E ainda tem 4 quinjal no lombo. Não tem como você comparar um desses bombardeiros B-2, esses troços ridículos dos Estados Unidos, que tá para fazer 100 anos, com a mistura de Tupolev Tu-22M, Okhotny, R-37M quinjal. Para fins práticos, o Ra-47M2 quinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voam a velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkинский e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3. Na Federação Russa, o design está à frente da fabricação. Então, com o desenho da Corporação Tática de Mísseis e fabricação da NPO Vimpel, 2 mísseis hipersônicos ar-ar, o RVV-AEPD Mach 5 e o R-37M, que é esse que nós vamos ver agora. Uma máquina extraordinária que voa 6 vezes a velocidade do som e é capaz de fazer 400 km em 3 minutos. Como ele tem uma série de sistemas de navegação redundantes e uma velocidade extraordinária, não importa a aeronave que ele mirar, ela será derrubada. A Federação Russa tem uma máquina formidável de guerra aérea. Os Estados Unidos têm um calhau velho, que assustou há muito tempo atrás. Antes da interferência eletrônica, vocês acham que é coincidência que tanto avião americano anda caindo? Do nada. São duas coisas.
Às vezes eles nem caem. É porque eles precisam se livrar de corpos de pessoas que morreram e eles não têm como explicar, porque estava na Rússia, por exemplo, né? Estava na Ucrânia, fazendo o que não devia. E aí eles têm que dar um jeito de se livrar dos corpos e criar uma narrativa plausível. Ou eles têm bilhões, centenas de bilhões de dólares, na verdade trilhões, né? Nesses calhaus. E tem que justificar, cara, isso não paga o custo de manutenção. Ontem mesmo eu postei na rede social das tretas um exemplo fantástico disso. Estados Unidos e China vendendo trem. Estados Unidos vendendo uma locomotiva do século XX, né? Não sei se a diesel é elétrica, por 160 milhões de dólares. Enquanto um trem-bala da China, vale 28 milhões de dólares. O que você quer comprar? Vai me dizer que a tecnologia de um trem-bala chinês é menor do que uma locomotiva de engenharia dos anos 50 dos Estados Unidos. Como eles conseguem fazer uma locomotiva de engenharia dos anos 50 5 vezes mais cara do que um trem-bala? E a Marinha, a própria Marinha dos Estados Unidos já falou, enquanto os Estados Unidos fazem um buque de guerra, a China tem capacidade para fazer 100. Só agora os Estados Unidos estão descobrindo para que serve a indústria, que pode não ter sido uma ideia muito inteligente, destruir ela em prol do complexo financeiro. Sabe? Então, você não pode mostrar a verdade. Se você mostra a verdade, assim como as crianças lá do início do nosso filminho, nosso vídeo, elas vão agir de acordo com o que elas veem. Estados Unidos fraco, decadente, desmilinguido, manco, capenga. Então, você tem que mostrar foto, vídeo dessas armas, colocar manchetes com letras garrafais. Elas, repito, não são para assustar o Irã. São para assustar você. São para dar a você a ideia de poder. Que está tudo indo bem no capitalismo, está tudo certo, não tem nada para vir aí. Só que, evidentemente, isso não é verdade. Está tudo errado. O sistema está desmontando. Está apodrecendo, enferrujando a olhos vistos. Só que, bom, essa questão, a olhos, esconde-se, a função da mentira, no caso, é tentar dar uma impressão de que está tudo certo. Os Estados Unidos continuam podendo. E esconder que o mundo mudou, que o capitalismo fracassou, que o Ocidente é um experimento falho. Essa que é a ideia. Eles mentem para tentar manter a narrativa. E a narrativa guia o homem, guia o comportamento. A conduta guia o homem. A narrativa guia a conduta. Certo? É isso. Por isso, todos os dias alguém fechou o saco com a notícia de que os americanos estão para bombardear o Irã. Sendo que nunca bombardeiam. Eles sabem a realidade deles. A imprensa sabe, mas a imprensa é cúmplice. Porque quem precisa de imprensa hoje em dia, quem precisa ler jornal, todo mundo é capaz de mentir sozinho. Quem precisa ver TV. Então a imprensa não tem mais utilidade. A imprensa é uma tecnologia obsoleta. Para ela continuar ganhando dinheiro, o Estado e as corporações financeiras, sobretudo, tem que pagar elas. Sabe? É assim de vender propaganda e mentira. Porque sempre tem propaganda de banco no intervalo do Jornal Nacional. Ou banco ou empresa negociada na Bolsa de Valores de propriedade de banqueiros.
pro Jornal Nacional falar o que os banqueiros querem ouvir. Por que existe o Globo Rural? Se hoje nem 10% dos brasileiros moram no campo, e mesmo assim com acesso à internet, você não precisa do Globo Rural. O Globo Rural existe para que as empresas do agronegócio façam propaganda. Olha as novelas das 8, só sobre tema rural, sobre sertão, sobre não sei o que. Por que isso? Que as corporações do agronegócio financiam a Globo. Os próprios donos da Globo são do agronegócio. Entendeu? Nunca é o que parece. Nunca é o que parece. Então, eu só posso dizer uma coisa. Diante disso, permaneçam atentos. Cuidem do que é de vocês. Principalmente do dinheiro. Que o furacão tá chegando enquanto a imprensa tá fazendo propaganda de brisa. E o furacão não vai vir da onde vocês esperam. Ele não vai vir do Irã, não vai vir da Ucrânia. Israel já era. Eu nem sei como é que esses crentes malucos vão fazer depois que o país deixar de existir. Sinceramente, eu tenho até dó. A encrenca não vai vir da China. Tem um canal na internet que é todo semestre. A China tá quebrando, a China vai quebrar, a China já era. Não, irmão, irmã, camarada. A encrenca tá vindo dos Estados Unidos, do Ocidente. Na verdade é um buraco negro enorme, que tá se descortinando, perdendo na frente de todo mundo. Só que ninguém mostra. Nosso canalzinho mostra. Só que eu não tô aqui pedindo para que vocês acreditem em mim, não é meu trabalho. Certo? Não é acreditar em mim. Vocês acreditam se quiserem. Eu tô aqui para dizer a verdade. Certo? Acreditar não depende de mim. Deixa eu ver o que tem de carne para levar pro bando. Bom, de toda forma, até mais, gente. Tenham um bom dia.